É vida, é higiene, é saúde. Mas também pode ser fonte de várias doenças quando não é tratada de forma correta. Cuidar da água, entender a importância que ela tem para a nossa saúde e evitar o desperdício são procedimentos fundamentais para quem quer viver legal. Para isso, existem algumas dicas que a gente vai ver agora. No programa de hoje, vamos conhecer a importância da água para a saúde humana. Vamos mostrar o que se deve fazer para ter em casa uma água própria para o consumo humano. E vamos aprender como economizar para que ela nunca falte. Tudo que é bom merece carinho e cuidado, certo? Certíssimo. Pois até as melhores coisas da vida se perdem quando a gente não cuida direito delas. A água é um bom exemplo. Muitos têm em casa água canalizada e tratada. Aí é o conforto total. Outros recebem a água sem tratamento algum e precisam tomar alguns cuidados antes de usá-la. E um grande número de brasileiros ainda tem que tirar a água diretamente de córregos, rios, igarapés, lagos, lagoas, cacimbas, cisternas ou açudes. Em algumas regiões brasileiras castigadas pela seca, as pessoas aprenderam a dar enorme valor à água, muitas vezes transportada de longas distâncias para manter vivos os seres humanos, as plantas e os animais. E cada gota d'água é preciosa. Desde os tempos mais antigos, a água sempre teve um grande valor para os seres humanos. E quando os povos primitivos se tornaram agricultores, esse valor cresceu ainda mais, pois as plantações precisavam de grande quantidade de água para dar frutos. Cidades e civilizações do passado cresceram à margem de grandes rios, como o Nilo, no Egito Antigo, por exemplo. E há mais de 4.000 anos, alguns povos do mundo já sabiam construir reservatórios, açudes, poços e sistemas de canalização como os da antiga Roma. Dá até para escrever uma história da humanidade baseada somente no esforço e na luta dos seres humanos para terem água de boa qualidade. E quem tem água com fartura em casa nem imagina o quanto se gasta ainda hoje para garantir esse conforto às pessoas. São enormes os recursos que os serviços públicos de abastecimento de água do Brasil inteiro investem a cada ano na construção de sistemas de captação, tratamento e distribuição da água destinada ao consumo humano. Pense nisso na próxima vez que abrir uma torneira. Para proteger nossa saúde, a água que usamos em casa, na escola ou no trabalho tem que ser tratada e ter a sua qualidade garantida. Só assim ela estará livre das substâncias que alteram o seu sabor e sua aparência, dos micro-organismos, como os vírus, bactérias e parasitas, e dos contaminantes químicos que podem causar várias doenças. Quem já recebe em casa a água tratada só precisa ter cuidado para não deixar que ela seja poluída ou contaminada. Para isso, a caixa d'água de sua casa tem que ficar sempre bem tampada, evitando a entrada de insetos ou pequenos animais. E quem não recebe água tratada? Bem, aí tem de tratar. O primeiro cuidado é filtrar e coar toda a água. Depois, basta pingar 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água e esperar 30 minutos antes de consumir. Outro cuidado que produz bons resultados é ferver a água que vai ser bebida. Desconfiou? Bota para ferver. Depois de fervida, passe a água de uma vasilha para outra algumas vezes para que ela recupere o oxigênio que perdeu na fervura e espere esfriar antes de beber. É simples como água. Todo mundo sabe que é preciso limpar de vez em quando a caixa d'água que a gente tem em casa, mas nem sempre as pessoas se lembram de fazer isso na época certa. Ou então, dizem que não podem pagar alguém para fazer a limpeza. Mas não é preciso pagar. Você mesmo pode fazer de 6 em 6 meses. Quer ver como é fácil? Limpeza da caixa d'água. Sua saúde vale o esforço. Antes de limpar a caixa d'água, lave bem as mãos e os braços. Feche o registro ou amarre a boia e deixe as bicas ou torneiras abertas. Quando a caixa estiver quase vazia, tampe a saída da água para que a sujeira não desça pelo cano. Esfregue as paredes e o fundo usando somente pano e escova limpos para soltar todo o lodo. Nunca use escova de aço, sabão ou detergente para não contaminar a água. Retire toda a sujeira com uma pá, um balde, água limpa e panos. Agora pode encher de novo a caixa. Quando ela estiver cheia, coloque 1 litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água e tampe a caixa. Espere 2 horas. Feche o registro ou solte a boia
e depois esvazie inteiramente a caixa d'água, abrindo as torneiras e dando descargas. Isso ajuda a limpar e desinfetar os canos. Torne a encher a caixa e prove a água, para ver se ainda tem cheiro ou gosto de cloro. Caixa d'água sem sujeira é água limpa na torneira. Se a água ainda tiver cheiro ou gosto de cloro, esvazie de novo e repita isso quantas vezes for preciso até o gosto e o cheiro desaparecerem por completo. Não esqueça de tampar bem a caixa usando um plástico para melhorar a vedação. E sempre que fizer essa limpeza, anote a data na própria caixa d'água. Isso ajuda a lembrar que daí a 6 meses você vai ter de limpar outra vez. Outro cuidado importante é com a limpeza regular dos filtros domésticos. Retire e lave a vela dos filtros sempre que a filtração estiver muito lenta. Lave a vela apenas com água corrente sem usar sabão, detergente ou qualquer outro produto de limpeza. Nunca utilize escova, palha de aço, açúcar ou sal, pois tudo isso desgasta a vela. Com a água que a gente bebe, todo cuidado é pouco. Para guardar ou transportar a água, por exemplo, só se deve usar vasilhame bem limpo e tampado. Aliás, o melhor mesmo é usar um vasilhame com torneira para evitar qualquer contato que possa sujar a água. E o que fazer com a água que a gente já usou no banheiro ou na cozinha? Nesta vila ainda não existe rede de esgoto. Os moradores jogam as águas já usadas e todos os dejetos diretamente no solo. Essa situação faz com que principalmente as crianças fiquem expostas às chamadas doenças diarreicas, que enfraquecem o organismo e podem até matar. Mas o que fazer em casos como este? São duas coisas. Como em qualquer outro problema, um deles é organizar a comunidade e pressionar as autoridades responsáveis para a solução do problema. O outro, e é a solução definitiva, é a instalação da rede de esgoto. Quer dizer, instalar as tubulações que vão conduzir o esgoto da sua casa até um local distante, onde vai ser tratado e depois, enfim, despejado nos córregos, nos rios. Mas enquanto não implantada essa rede de esgoto, o que as pessoas podem fazer para enfrentar o problema? Nós podemos fazer duas coisas. Uma é a instalação de fossas sanitárias para cada um dos usuários, dos moradores daquele bairro. A instalação das fossas precisa de uma ajuda técnica, porque depende da localização, por exemplo, com relação à cisterna, com relação à fonte de água da comunidade, depende do terreno. Então é preciso solicitar a ajuda de algum técnico de saneamento. A outra alternativa de melhor qualidade é a instalação de rede de esgoto condominial. É quando a comunidade se organiza, faz um acordo entre si e ela mesmo instala a rede de esgoto. Ela é quem vai comprar os materiais, realizar a obra e vai ser responsável pela manutenção. A tubulação instalada vai levar esse esgoto da sua comunidade a um local para ser tratado e, enfim, despejado. Se o lugar onde você mora ainda não tem rede de esgotos, que tal estudar essa ideia? Junte os vizinhos e discuta o assunto. Pode ser uma grande solução até que a companhia ou o órgão que cuida do saneamento em sua cidade possa dar uma solução definitiva para o problema. Bom, mas agora que a gente já viu os cuidados com a limpeza, está na hora de aprender algumas dicas para economizar a água. Você pode começar fechando bem a torneira e não deixando goteira. Quando a gente escova os dentes, enquanto está escovando, não deixa a torneira aberta. Não demorar no banho. Evita vazamentos. A descarga, às vezes, quando está desregulada, causa também alguma coisa tipo isso, desperdício constante de água. Gasta mais e a conta vem mais alta. Todo desperdício é dinheiro que sai do nosso bolso. E no caso da água, pode custar muito caro. Quer um exemplo? Um único vaso sanitário pode consumir até 40% da água usada numa casa. Para diminuir essa despesa, mantenha a boia ou a válvula de descarga bem reguladas e não jogue papel, ponta de cigarro ou lixo no vaso, pois isso aumenta o consumo de água e ainda causa entupimentos. E ao lavar as mãos, tomar banho, escovar dentes ou lavar pratos na cozinha, mantenha a torneira fechada enquanto passa o sabão. Só para você ter uma ideia, um chuveiro que fica aberto durante 5 minutos seguidos consome mais ou menos 60 litros de água. E quem está pagando por tudo isso é você. Quando usamos a mangueira para lavar garagens, calçadas e carros ou para brincar de cachoeira no jardim, o hidrômetro, o aparelho que mede o consumo de água nas casas, corre feito louco. E quem paga por isso é o consumidor.
Lavar calçada e carro todo dia custa um dinheirão. E com mangueira fica mais caro ainda. Mas se você tiver que usar a mangueira para regar o jardim, por exemplo, utilize sempre um esguicho do tipo bico, que interrompe automaticamente a passagem da água quando você não está precisando dela. É uma boa economia. E verifique regularmente se a boia da caixa d'água está funcionando bem. Defeito na boia é dinheiro que sai pelo ladrão. Outro desperdício comum acontece quando uma torneira está vazando. Se um fiozinho de água fica correndo da torneira o dia todo, no fim do dia, o desperdício é de mais de 500 litros. E quando toda a família vai viajar, é bom desligar o registro de entrada da água, pois isso evita desperdícios. Vale a pena fazer de vez em quando uma vistoria completa nas torneiras, na caixa d'água, na descarga do banheiro, nos encanamentos e nas paredes para ver se existe algum vazamento oculto. Se você achar alguma coisa errada, chame logo um bom profissional para fazer o conserto. Qualquer infiltração de água numa parede exige providências imediatas, pois aí o prejuízo é bravo mesmo. A água, esta amiga inseparável dos seres humanos, existe na Terra em abundância, mas nem por isso temos o direito de desperdiçá-la e muito menos de permitir que ela seja poluída ou contaminada. Água canalizada e tratada dentro de casa é um grande conforto que milhões de brasileiros ainda não têm. Pense nisso. Qualquer desperdício de água prejudica a comunidade e custa caro para você. Aproveitar o conforto que a água oferece é um direito seu, mas é preciso cuidar dela com carinho. Mantenha sua caixa d'água e filtros sempre limpos. Feche as torneiras do prejuízo e viva legal. Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.